Olá, estamos iniciando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundo de Letras. E hoje vai sobrar literatura aqui no programa, vai sobrar arte, porque eu trouxe dois artistas extraordinários para conversar aqui comigo. Hoje eu vou conversar com o Lucas Chaves, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Ilustrador, né, Lucas? Isso aí. Escreve também ou ilustra? Faz a parte da ilustração. Só a ilustração. Escrita não. E vou conversar também com a Cris Moraes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem, muito obrigada. Que é artista visual, né? Isso aí. Não é artista plástica. Não. Esses dias eu encontrei eu estava conversando com um amigo meu que é artista visual e eu chamei ele de artista plástico. Ele falou assim, olha, no plástico eu ainda não cheguei. Por enquanto eu trabalho com a questão, né, criando ilustrações, tá, que são visuais, né? Mas por que existe isso? Está mudando agora essa concepção? Não é mais artista plástico, é visual mesmo? Eu uso artista visual porque a minha formação é em artes visuais. Antigamente se usava, né, artes plásticas, educação artística, habilitação em artes plásticas. Hoje em dia já está mais artes visuais. Então, por isso que eu uso essa denominação. E não lida com plástico. Não lido com plástico, zero plástico. Pelo menos, né? Para a gente começar a conversa, né, apresentando vocês para os telespectadores, vocês são um casal, né, os dois são professores, né, formados em arte, Isso. Os dois formados na área de arte, e ambos também são artistas. Então, o Lucas na parte da ilustração e você como artista visual. Isso? Isso aí. Como é que começou o trabalho de vocês, digamos assim, com a literatura? Porque eu vejo que vocês têm alguns livros aqui, né, mostrando para o público. A Mamãe que Pintava o Mundo, que aliás é um livro muito bonito, né? Um livro que eu acompanhei o lançamento, eu acho um livro assim, que tem uma beleza muito tocante. Poesias de Cantar História, esse aqui eu estou conhecendo agora, é de Giancarlo Rota de Camargo, e as ilustrações são tuas. Isso, Lucas? Como é que você se divide o trabalho de vocês enquanto artistas? Assim? Cada um tem a sua área, vocês trocam figurinhas, um influencia o outro? Como é que funciona essa dinâmica? Então, a gente trabalha no mesmo espaço, né? Na nossa casa, então muitas vezes a gente está concentrado, cada um fazendo o seu trabalho, assim, né, individualmente, mas muitas vezes, né, a gente para assim, eu tô olhando demais para isso, ó, dá uma olhadinha aqui, o que tu acha? Até ontem mesmo, né, a Cris olhou um trabalho meu e falou, pois é, mas esse aí, agora eu vou te falar que não sei se ficou bom essa cor, não sei se, sabe, a gente dá um palpite assim, no trabalho um do outro, mas mais para se ajudar, né. Porque muitas vezes também, quando a gente está envolvido com o trabalho, digamos assim, o cliente, no caso da Cris, né, que encomenda alguma coisa, ou uma peça que ela está criando do zero, a gente não tem uma direção de arte, né? Não tem alguém que diz, eu gostaria que o resultado final ficasse desse jeito. Então é muito nós por nós mesmos, né? E é isso, o cliente não tem essa obrigação de saber assim, eu queria isso com essa cor, com esse traço, com isso não sei o quê. Então a gente acaba que precisa, né, ter esse apoio, até é muito bom, né, ter alguém que a gente possa perguntar, porque senão fica um trabalho muito solitário, assim, é eu comigo mesmo, com o que eu acho que é legal, e não tem uma outra opinião, assim, fica meio difícil às vezes. Essa interação acaba enriquecendo o trabalho de vocês também. Né? E vocês lançaram trabalhos juntos, como esse que eu falei aqui, A Mamãe que Pintava o Mundo, né, que é a história da Cris. Você foi a escritora, então é escritora também, né, Cris? Sim. É professora de arte, é escritora e é artista visual. Isso. Né? Embora eu não atue mais na área da escrita, mas, sim, esse livro, vou contar a história dele, como ele nasceu. A nossa filha, quando ela era pequenininha, 2 anos eu acho que ela tinha, né? Tem a fase dos Terrible Two, que a gente fala, né? Os terríveis 2 anos, muito temido pelas mães e pais. E a Joana era uma criança braba, não sei se braba, mas muito própria, assim, com as suas próprias opiniões, então era meio difícil de lidar. E aí, desde os 2 anos, imagina a Daniela em diante. Mas uma criança maravilhosa, ótima, mas... E aí, numa dessas, a gente queria que ela fizesse alguma coisa, agora eu não me lembro o quê. E para não comprar aquela briga, eu comecei a contar uma história. Então, essa história nasceu primeiro verbalmente.
Era uma vez uma mamãe que pintava tudo para levar a Joana a fazer aquilo que a gente gostaria que ela fizesse sem entrar no embate direto. E eu vi que tinha muito potencial naquela história. Ela se acalmou, gostou da história, e a história, claro, ela não era originalmente assim, né? Mas ela nasceu assim, dessa forma de tentar acalmar a Joana. E eu vi que tinha potencial, aí falei a ideia pro Lucas, daí eu fui refinando a história, e ele ilustrou e a gente fez esse lançamento independente. E é bacana, assim, que a história, ela começa do modo verbal, oral, que é como começou a própria literatura, né? Que as origens da própria literatura, isso, né, são verbais, né? São orais. Então, isso, se repete mais uma vez esse fenômeno de começar contando a história para depois passar para o papel. E aí você contou essa história para a Joana, foi você que contou, no caso? Sim. E aí, depois, o Lucas, então, vocês fecharam a ideia de fazer um livro e o Lucas ilustrou. Isso. Isso foi o ilustrador dessa história. E até então eu tinha esse desejo muito forte de trabalhar com ilustração, mas eu caí naquele limbo que acho que muita gente cai, assim, que acredita que basta você produzir e ficar postando em qualquer rede social que seja, em algum momento vai aparecer algum trabalho do nada, né? Então esse livro aí foi o primeiro trabalho meu que virou um livro, assim. E a gente comenta isso até hoje, né? Que foi muito interessante porque a gente chegou em lugares que a gente nem imaginava, assim, né? Então ele foi um livro todo feito à mão, teve pouquíssimas edições, assim, digitais no livro. E eu consegui ilustrar ele com mais tranquilidade porque antes disso eu já tinha trabalhado muito tempo em gráficas, assim, né? Então eu já sabia essa questão de diagramação. Eu conhecia o processo, né? Isso, Mas ele foi quase que todo feito à mão, assim. E aí, depois que a gente lançou ele, foi muito bacana porque a gente passou a conhecer pessoas da literatura aqui da cidade, porque a gente nunca se considerou assim, nossa, agora somos autores. Isso, né? Mas esse pessoal todo, inclusive você, né? apareceu, assim, veio atrás para conversar sobre literatura com a gente e tudo mais. E as escolas também passaram a conhecer nosso trabalho, e é muito legal, assim, porque o livro ele parte de uma ideia, mas quando o leitor absorve a história, eles têm outras interpretações, né? E a gente fica assim, gente, que interessante, né? Eu não tinha pensado nisso. Pois é bem bacana. E esse se dar pro mundo, ele também abre outras portas, acredito, né? Porque você ouve as pessoas falando do teu lado sobre o teu trabalho, né? Acho que tem outra proximidade. Acho que é bem diferente da internet, né? Não que a internet não seja importante, eu acho que é muito importante. Depois, inclusive, eu vou falar sobre o trabalho ali da Cris, né? Eu não sei se seriam esculturas ou é artesanato, que é um trabalho que eu acho que é bem original. A gente vai deixar para falar mais sobre ele no segundo bloco. Mas ele também está se expandindo muito pela internet, né? Isso aí, o alcance, né? Conseguir alcançar pessoas para além da minha bolha, para além da cidade, né? De fora, de outros estados. Então os dois lados são importantes, né? Tanto certeza. Esse lado da internet quanto o lado presencial. E tem esse outro livro aqui também, que é um outro livro que vocês lançaram juntos, né? Que a Cris escreveu novamente. Aí ela continua dizendo que não é escritora. Né? Não, eu não sou escritora. Eu escrevi 10 livros, mas eu não sou escritora. Esse segundo livro, né, que foi lançado por vocês também, ilustrado pelo Lucas, A História Acabou. O que fala esse livro? Como é que é? Também nasceu oralmente, falando com... Também nasceu oralmente. As minhas histórias, curiosamente, elas nascem primeiro oralmente, não sei porquê. Esse aí é legal falar que tem o apoio do Funcultura, né? Esse aí foi financiado pelo Funcultura. Vocês concorreram no certame, conseguiram ficar entre os primeiros colocados, e aí conseguiram a verba para conseguir publicar o livro, né? É isso aí. E, na verdade, essa história, a ideia dela é que quem contasse de verdade a história fosse a ilustração. Então, ela é um livro cheio de perguntas, e quem vai contar, quem vai trazer essa narrativa é a ilustração. Então, tem uma pergunta ali. Era uma vez uma titia brincalhona e divertida, toda alegre e colorida. Ela não gostava de sentir frio, pois seu humor ficava vazio. O inverno acabou. E aí o texto ele conta alguma situação, por exemplo, no caso da titia que não gostava do inverno, e aí ao invés do desenho mostrar ela infeliz com o inverno, mostra ela de uma maneira diferente. Isso, mostra ela contente, daí tem as meias de Natal ali, os preparativos, quer dizer, acabou o inverno, já está no fim do ano e ela está feliz, não está mais triste. Quer dizer, o texto ele cria um diálogo
com a ilustração, como se a ilustração fosse uma continuidade do próprio texto. Isso. E às vezes até a ilustração se opõe ao texto, né? Exatamente. Criando uma pergunta na mente do leitor, tipo, por que o texto está dizendo isso e a ilustração parece que está mostrando uma outra coisa. Isso aí. Nesse sentido. Isso, Exato. e daí a nossa ideia era que as crianças pudessem ver esse além, né? Além do texto. Mas que bacana. A criança, ela vê isso e a imaginação dela dá, digamos assim, um peteleco na imaginação dela para que ela resolva esse problema que está sendo lançado ali, né? Esse desafio. Funciona como um desafio. Bem interessante. Além desses 2 livros aqui, vocês trouxeram para mostrar Poesias de Cantar História, que é de Giancarlo Rota de Camargo. Esse aqui foram as ilustrações do Lucas. Isso, Lucas? Isso, é. Você ilustrou esse livro aqui. Esse livro tem uma história muito interessante. O Giancarlo, ele é ator, né? Ele faz teatro também. E aí esse projeto dele, ele quis unir assim uma peça de teatro que ele montou, né, com o livro. Então, o teatro acontece com 2 bonecos, são bonecos manipuláveis, né? Eu não vou saber usar os termos técnicos do teatro agora. Então, por isso que os desenhos do livro têm esses bonequinhos como personagem. E aí eles meio que permeiam um mundo musical. Assim, é uma história bem bonita. Ele conta como que a poesia encontrou a música. Um encontro da poesia com a música. É, mais ou menos essa é a ideia, assim. Então a peça de teatro meio que complementa o livro também. É algo ao vivo e literal. Dá para encontrar, digamos assim, essa arte das 2 maneiras, né? 2 meios diferentes e um complementa o outro. Exatamente. É bem interessante. Tem outros trabalhos de ilustrações que você fez também, Lucas? Tem esse aqui da Bizarrita, foi de uma autora de Tapera, que ela... E Márcia Kurtz? Isso, né? Ela quis fazer essa escrita aí muito em homenagem à bisavó dela, né, e à avó dela e tal. Então ela trabalha essa questão de ancestralidade também. E um termo que me fugiu o nome agora, que eu me esqueci mesmo esse termo, mas é um termo que ele explica assim, ó, como que é intergerações, acho que é. Que é uma convivência de pessoas muito novas, como se fosse uma bisneta, convivendo com a bisavó. Então tem toda essa questão, né, a bisneta, a mãe, a avó e a bisavó, né, 4 gerações de pessoas ali que estão convivendo isso no mesmo período, assim. É bem interessante a história. E dá uma história bem nostálgica, assim, traz vários elementos, né, da infância. Eu percebo que os livros de vocês, os trabalhos de vocês, eles são bem poéticos, assim, eles têm toda uma tessitura, digamos assim, bem lírica, né, bem poética mesmo. E esse daqui é um livro que você também ilustrou, isso? Isso, esse aí eu fiz poucas ilustrações, na verdade. Um antigo colega de trabalho meu, o André, ele é professor de história, né? E ele queria montar uma apostila sobre arqueologia. Então ele é um pouco mais acadêmico, digamos assim, mas o André acho que é muito bacana porque ele tem essa pesquisa acadêmica dele, mas a ideia dele é aproximar essas investigações arqueológicas da sala de aula. Então ele montou uma apostila e eu ajudei ele a organizar ela, né? Então essas capas assim e tal, e alguns desenhos foi eu que fiz e um pouco da organização, né? Junto com a editora Acervos ali, a gente organizou a apostila como um todo. E depois de todos esses trabalhos aqui, imagino que alguns outros que você tem feito, é ilustrador? Sim, a ideia é trabalhar principalmente com isso, né? De carteirinha, né? É interessante que vocês são ilustradores e são professores, atuam na área de educação também, né? Vocês também têm projetos no sentido, sim, educacional com a arte? Não mais. Já fizeram intervenções nesse sentido também, né? Eu não atuo mais como professora. Agora eu tô só como artista visual mesmo. Só? É só. Não, né? Ou seja, tá naquilo que a tua vocação te leva, né? Meu papel no mundo. E a gente está terminando o primeiro bloco, no segundo bloco, então a gente vai voltar e vamos falar especificamente sobre esse trabalho que você vem fazendo. Esse trabalho com as casas literárias, ou com os mundos literários representados nessas casas, né? A gente vai ter que explicar para nós como é que funciona. Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município.
A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local. E agora eu quero continuar a entrevista aqui falando sobre as caixas literárias, que é esse trabalho maravilhoso que está sendo feito pela Cris, misturando literatura com artes visuais. Mas primeiro eu quero dar um oi aqui para inspiração, né, para a menina que inspirou o livro A Mamãe que Pintava o Mundo, que é a Joana. Tudo bem, Joana? Sim. Tudo bem. A Joana está junto aqui conosco, aqui no estúdio, né? E foi essa menina, então, que inspirou o livro A Mamãe que Pintava o Mundo. Isso, Cris? Isso aí. E ela é artista também, já? Porque ela estava pintando aqui no estúdio, inclusive. Ela é artista, sim. E a Cris contou uma curiosidade também, né? Que esse livro, A História Acabou, o título aqui foi escrito pela Joana, a letrinha da Joana. A letrinha dela. Que bacana. E ela vai participando com vocês também desses processos artísticos sempre, né? Acompanhando. Eu vi que ela tem também stories, né, no Instagram. Alguns, inclusive, teve muitas visualizações. Ela é uma ajudante, na verdade. Às vezes a gente precisa divulgar alguma peça, eu quero fazer algum vídeo divulgando uma peça, ela ajuda, coloca um áudio, faz uma leitura. A Joana também produz os seus bottoms, né, Jojo? Bottoms para... E ela vende os bottoms também, né? Vende os bottoms. É uma artistinha. E já aproveitando, então, quem quiser conferir o trabalho de vocês, é no Instagram. Isso. Qual que é o Instagram? O meu é crismorais.atelier. crismorais.atelier. Isso aí. E se encontra a Joana também lá? Encontra. Tá o trabalho dela lá? Então tá certo. Cris, saindo da ilustração e passando mais para o lado das artes visuais, né? Você tem produzido bastante esse trabalho aqui que você chamou de caixa literária, né? Que essa escultura, digamos assim, né, inspirada em textos de literatura, em obras famosas, isso? Isso aí. Essa aqui, por exemplo, ela é, e agora tudo em volta comemora o nosso encontro. É inspirado em algum artista específico? Não, a letra da música é da Ana Canhas, mas era para representar o nosso amor, né? Foi uma peça que eu fiz para fazer uma campanha de Dia dos Namorados. Que aí a ideia era retratar os namorados e colocar algum elemento ali que representasse essa vida do casal. Então, no caso meio do Lucas, coloquei a paletinha de cores e a nossa casinha ali no meio. Então, representa vocês. Nossa. Legal. Algo bem amoroso, digamos assim. E aí, mas as outras casas, são esse modelo aqui também. Né? Eu lembro que tem algumas esculturas, não sei se a gente pode chamar de escultura, se é o termo correto. Tem algumas esculturas, por exemplo, do Pequeno Príncipe, que fazem alusão ao livro do Pequeno Príncipe, né? Que tem um elefante que você monta. Sim. Você vai montando o elefante que aparece no livro do Pequeno Príncipe, né? O chapéu lá e tal. Então, fica o convite para o pessoal conferir, né? É um trabalho que tem feito bastante sucesso, né? Sim. Inclusive, como você falou antes, furou a bolha aqui de Passo Fundo e está se expandindo para outros lugares no Brasil. É isso aí. Como é que começou essa ideia? Como é que começou esse processo? Então, antes de trabalhar com as caixas, eu fazia miniatura de casinha, redundante, né? Fazia miniatura de casas. E aí fiquei muito tempo fazendo isso, mas eu sentia que era um trabalho que não ia para frente. Ou eu não sabia vender, ou as pessoas não entendiam aquele trabalho, enfim. No Natal, o meu sogro começou a produzir essas caixas. Quem produz as caixas, a moldura, é o meu sogro. Ele fez pra gente fazer presépios. E aí eu fiz alguns presépios dentro desse formato, assim, dentro da caixa, construí ali a Sagrada Família. E eu consegui vender todos, eu vi que tinha um potencial ali nessas peças. O Natal acabou e eu continuei com algumas caixas lá em casa. E eu tava ouvindo uma música do Caetano Veloso, e tinha a frase, a Bahia tem um jeito. Essa frase, eu me inspiro muito pela palavra. Então essa frase me inspirou e eu produzi uma caixinha que era a figura do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, e tinha essa escrita, a Bahia tem um jeito.
fotografei e postei no Instagram e vendi assim instantaneamente. E daí eu pensei, opa, tem um potencial, tem alguma coisa acontecendo aí. A segunda caixa que eu fiz foi da Maria Bethânia. Fiz o mesmo processo, né? Me inspirei, fotografei, postei no Instagram. E essa não só vendi instantaneamente, como comecei a receber encomendas. Então eu vi que existia ali um potencial de nicho no sentido de música brasileira e que as pessoas estavam gostando daquilo ali. E aí eu comecei a patrocinar no Instagram para alcançar outras pessoas fora de Passo Fundo. E aí foi aí que começou. Aí a peça que eu mais vendi até hoje foi da Maria Bethânia. O pessoal gosta muito da Maria Bethânia. E não vendeu aqui, vendeu para fora. Para fora. Vendi só uma. Não é engraçado, mas é legal de ver esses dados. Assim. Eu vendi até agora assim, em torno de 300 caixinhas e para Passo Fundo foi uma só. Todas elas para fora daqui. Uhum. Não, mas a segunda vai ser para mim. Que eu já falei antes com você que eu quero Pequeno Príncipe. E é claro, né, que começa a inspiração. É interessante assim, como o processo vai se construindo, né? Sim. Foi uma coisa orgânica. Eu sempre falo que as coisas, elas não quando você tenta impor as coisas não acontecem. É verdade. Né? E ali você teve todo um processo orgânico que foi se construindo, que não foi um processo solitário, foi um processo que teve outros agentes envolvidos. Tem o teu sogro que fez a caixinha, você já estava procurando, né, um caminho ali, teve o acaso de você ter ouvido a música, acaso, entre aspas, né, digamos assim, a inspiração foi se juntando dali e teve a resposta positiva do público. Isso aí. Todo um processo orgânico que demonstra que é um trabalho realmente assim, bem chamativo e original. No momento você está trabalhando com as casas, né? Daí com as caixinhas, mas aí depois comecei a ter outras ideias, né? Por exemplo, aquele passarinho ali também. Então, de novo, né? Esse aí é inspirado no poema do Mário Quintana. E aí, como eu vou me inspirando pela palavra, eu vou pegando esses poemas e tentando trazer para outras linguagens. Nesse caso, coloquei um poema num pássaro. Né? Mas aí tem outros. Tem uma peça que é uma baleia. Agora eu tô fazendo um peixe. Então, eu comecei fazendo muita caixa, vendi bastante caixas, mas agora eu estou fazendo outras linguagens também. Nessa linha, né? Nessa linha inspirada. Nessa linha. Esse aqui, aliás, é fantástico, assim, porque, por exemplo, você tem uma estante de livros em casa, né? E eu já estou pensando na minha estante de livros, né? Quer colocar em estante de livros, isso aqui é um souvenir que tem tudo a ver com a literatura, né? E é muito bonito. E é exclusivo, porque é um trabalho todo manual que sai da mão de uma artista específica. Então tem toda uma exclusividade, tem toda aquela aura da arte, digamos assim, né, em torno desse trabalho. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e o passarinho. O famoso poema do Mário Quintana, né, agora visualmente esculpido, vamos assim. Um passarinho muito bonitinho que tem uma coroa ainda por cima, de rei, né. Muito bacana, muito legal, assim. É sempre bom quando a gente vê esses trabalhos assim que tem uma característica mais autoral. Você trabalha há muito tempo com essas esculturas? Você não começou com as casinhas, você já trabalhava com esse tipo de trabalho antes ou não? Então, desde 2015 que a gente trabalha fazendo arte, já passei por muitas linguagens, a gente já fez camiseta, já fez caneca, já fiz anéis, até me encontrar na madeira, que é o meu material, assim, o meu carro-chefe, digamos assim, na arte. Então, eu me encontrei na madeira, mas esse trabalho específico não faz nenhum ano que eu estou me dedicando. Aí eu comprei uma serra para eu mesma fazer o formato que eu quiser. Para conseguir trabalhar na madeira, né? Isso é todo aí, um aprendizado, madeira. todo um processo. Com certeza. A Joana já está cansadinha, né? Tá, Joana? né? Joana, muito obrigado pela participação, tá? Tchau, pode? Ela vai voltar para os desenhos dela, né? Como boa artista. Mas é todo um processo onde você acabou combinando outras influências que você tinha, né, ao longo desse período, desse tempo, né? Porque, claro, as coisas nunca acontecem de nada, sempre tem uma historicidade. Exatamente. Por trás. Projetos futuros, Lucas, Cris? Eu estou desenvolvendo um livro, não sei se eu posso falar muito sobre ele ainda. Não vai dar spoiler, né? Não vai Mas você está desenvolvendo com a ilustração ou está escrevendo? Ou... eu estou ilustrando o livro. São cerca de 47 poemas, né, frases de um professor de música aqui da UPF, o Márcio Cabecinha.
Ele é professor de percussão e aí ele entrou em contato comigo para dar vida, né, a esse projeto dele e tudo mais. Não posso revelar muito ainda, mas é um trabalho um trabalho que tá ficando bem bacana, assim, vai ser bem extenso. E uma coisa que é diferente para mim agora é que esses livros, eles todos, né, que eu fiz por enquanto, eles contam uma história, né? Então é aquela questão da ilustração sendo construída como uma única narrativa, né? Ela vai se desenvolvendo, tem início, meio e fim. E esse livro do Márcio não, como são textos que não necessariamente se conectam um com o outro, eles ganharam daí ilustrações independentes, né? Então realmente é um desenho exclusivo para cada escrito, assim. Para cada uma desses escritos. Então vai ficar um trabalho bem legal. Como é que você vê essa mistura, essa influência mútua da literatura, da palavra escrita com a ilustração? É um processo, sim, bastante complexo, eu acho. Porque o que acontece? Quando a gente lê um texto, quem escreveu o texto, quem pensou naquilo ali tem uma ideia, né? E quando eu vou ilustrar, uma coisa que eu sempre falo assim, olha, é um trabalho em equipe, né? É um trabalho em dupla, pelo menos, né? Com o autor e comigo. Porque eu também não posso ler aquele texto e viajar demais, a não ser que o autor ache isso interessante também. Então eu tenho que... E também não posso ser tão literal, né? Sei lá, tem um texto ali que... Chapeuzinho vermelho, saí da noite e vi uma lua muito bonita. Aí eu vou desenhar Chapeuzinho vermelho olhando a lua. Isso aí já está escrito, já está escrito, né? A ilustração, a boa prática do ilustrador, que ele diz que o ilustrador não pode repetir texto, né? Ele tem que complementar. Isso, exato. E abrir essas outras portas para interpretação, assim. Então é um trabalho complexo, não que seja um trabalho ruim, né? Eu adoro, assim. Mas é um trabalho em equipe, assim, né? Eu tenho que... No próprio livro do Márcio, né? E nos outros também, é muito essa questão de fazer rascunho, enviar, o que tu acha, e de ver essa réplica, né? Acho que, não sei se era bem por aí a minha ideia, quando eu escrevi isso pensei em tal coisa, e aí a gente vai construindo, buscando não deixar tão literal, mas também não tirar, né, a pessoa do sentido do texto ali. Tem todo um diálogo, né, ao longo do processo. A entrevista está chegando ao fim, infelizmente, né? Então, assim, deixando para o pessoal que está nos assistindo, né, mais uma vez o contato de vocês. É o mesmo contato? O Lucas tem um contato à parte? Eu tenho um Instagram separado, também? Que é Lucas Chaves Ilustra. Lucas Chaves Ilustra. Isso, lá tem suas ilustrações também, quem quiser acompanhar seu trabalho. Isso, então, tem tudo lá. Né, contratar futuras contratações também, né? Lucas Chaves Ilustra. E o da Cris é? crismorais.atelier. crismorais.atelier, para quem quiser encomendar aí, né, as peças, dando uma oportunidade, inclusive, para que mais pessoas de Passo Fundo comprem também, né? Está sendo vendido para todo o Brasil, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigado pela presença da Joana, que está ali desenhando, né, aqui no estúdio, certo? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que este programa é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E até o próximo programa.